lendo a Bíblia numa jornada de crescimento espiritual. Estamos lendo a Bíblia sequencialmente, alguns capítulos todos os dias. Passamos pelo livro de Colossenses e é extraordinário porque é uma carta muito prática, né? A carta aos Colossenses, uma carta apaixonante, maravilhosa. O apóstolo Paulo foi muito sábio e uma carta compacta. Apesar de ser muito profunda, ela é compacta, com apenas 4 capítulos. Mas o que me despertou foi o capítulo 3. E eu queria estar falando sobre esses elementos necessários para o crescimento espiritual. E o texto básico é o texto de Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Amém? Colossenses, capítulo 3, verso 1. A minha versão, a versão NAA, mas você fica à vontade para acompanhar no Data Show, para marcar na tua Bíblia, independente da tua versão. O importante é que juntos vamos nessa jornada de crescimento. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Portanto, se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Versículo 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: a imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus. Porque a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também antes andaram nessas mesmas coisas, quando viviam nela. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode mais haver grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suporte uns aos outros e perdoem mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Mais uma vez, versículo 14. Assim, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Essa é uma carta do apóstolo Paulo, direcionada à igreja de Colossos, para despertá-los, que não basta apenas iniciar numa caminhada de fé. Não basta apenas aceitar aquela primeira aceitação pública de fé. Você precisa crescer, se tornar maduro, se tornar um adulto espiritual. Por isso, é necessário também entender que existem alguns passos que são importantíssimos para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Repita comigo: nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo novo se fez a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Isso quer dizer que quando conhecemos Cristo, passamos a ter um novo pensar, um novo sentir, um novo agir. Quando aceitamos a Cristo, sentimentos e ações, eles são mudados. Mudados por quê? Porque nos convertemos.
Mudamos de rota, estávamos indo em direção ao inferno e de repente mudamos. Não estamos mais indo em direção ao inferno, agora estamos indo em direção aos céus. Em direção ao inferno, nós andávamos conforme o curso do mundo, fazendo o que o mundo gostava. O mundo e Satanás gosta que o homem faça, mas em direção ao céu, nosso comportamento precisa ser segundo aquilo que Deus gosta. O comportamento segundo Deus gosta, segundo o que Cristo tem prazer. Irmão, não tem coisa mais gostosa do que isso, do que você orar e ter resposta, do que você ver Deus agindo na tua vida, do que você colocar a mão sobre alguém enfermo e ver se alguém ser curado, colocar, alguém está possuído de espírito maligno, e quando você ora, vê essa pessoa sendo liberta no nome de Jesus. Não é porque você é bom, mas é porque a bondade de Cristo atua em você. Mas por que ela atua em você? Porque você se tornou novo com Ele. Você não tem mais a natureza do mundão, você agora tem a natureza de Cristo. Você pode manifestar o poder de Deus no mundo, aleluia. Como Cristo no passado manifestou essa natureza, trazendo vista aos cegos, trazendo libertação de prisão aos que estavam cativos, trazendo restauração de vida àqueles que não tinham nenhuma chance no mundo, fazendo com que o paralítico ficasse de pé, fazendo com que pessoas endemoniadas pudessem voltar a habitar em família novamente. Pois é, esse mesmo poder que atuou em Cristo no passado, ele opera hoje nos filhos de Deus, aleluia. Ele opera em mim e em você, aleluia. Deus é bom demais, irmãos. Oh, Deus é bom demais. Glória a Deus. Deus é bom demais. Mas precisamos entender que esse crescimento, ele é um processo e ele deve ser buscado com toda a força. Como alguém tem sede, que procura água, que busca água, tem alguns sintomas, boca seca, falência, algumas falências do corpo, um desejo desenfreado até encontrar o copo de água, o paladar pegando, meio que colando, você não consegue ter paz enquanto você não bebe água. Pois é, uma pessoa, ela precisa desejar crescer espiritualmente, porque o crescimento, ele não é algo natural, ele é algo que deve ser buscado. Olha, vamos então aos passos para esse crescimento espiritual. Primeiro passo: só cresce espiritualmente quem está ressuscitado com Cristo. Versículo 1: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Só pode ser ressuscitado com Cristo aqueles que já morreram para o mundo. Ele não vive mais para o mundo, ele morreu. A velha vida já não existe mais. Essa vida que ele tinha outrora já não faz mais parte desse momento atual. Por quê? Porque ele morreu. Ele morreu para o mundo e ele agora vive para Deus. Ele é um vivo. Ele é um vivo na carne e vivo no espírito. Ele foi encontrado e alcançado por Jesus. Então agora, a vida que ele tinha outrora morreu. Ele morreu para o mundo e ele vive única e exclusivamente para Deus. Ou seja, só pode ser ressuscitado aquele que já morreu para o mundo e agora vive para Deus. Primeiro. Segundo, olha só ainda, versículo 1: portanto, busquem as coisas do alto. Buscar nesse sentido, está relacionado a um desejo, a uma vontade, predisposição de ir em direção ao seu objetivo. É buscar, se esforçar, se empenhar até encontrar. É pesquisar, é investigar. Não é apenas algo que acontece de forma natural, é algo que deve ser desejado. Cristo, por meio da cruz, conquistou todas as coisas, e isso significa que não precisamos mais buscar em nenhuma outra fonte o que sacia a nossa alma. Você não precisa buscar cura em lugar nenhum, você não precisa buscar refúgio em lugar nenhum. Você precisa encontrar refúgio no Senhor, buscar refúgio no Senhor, buscar resposta no Senhor. Ele é a resposta das nossas perguntas. Qual indagação você tem? Eu quero dizer algo: Deus, ele tem a resposta. Você pode dizer amém? Então busquem as coisas do alto. Busca as coisas que agradam a Deus, que satisfazem a Deus.
Porque se você buscar, você está num processo muito bom. Você não apenas pensa, você busca as coisas do alto, então você está num processo de crescimento espiritual. Aí tem o terceiro: pensem nas coisas do alto. Ou seja, primeiro, você foi ressuscitado com Cristo, agora você está buscando as coisas do alto, agora você precisa pensar. Pode ser traduzido também por dispor a sua mente, é ter uma disposição interior. Nós somos levados muitas vezes a pensar em coisas ruins, na criminalidade que está aumentando, nos problemas que estão acontecendo, na mortandade que está acontecendo, na criminalidade que está aumentando, sabe, nas balas, nos acidentes, nos crimes. Quantas vezes somos levados a pensar no que está acontecendo ao nosso entorno? Você não precisa pensar no que está acontecendo no seu entorno. Você precisa dispor a sua mente para pensar nas coisas que são do alto. Porque muitas pessoas hoje estão aprisionadas espiritualmente, aprisionadas com pensamentos suicidas, com pensamentos, desejo de morte. Quando eu vejo um jovem, uma menina tão bonita se cortando porque não consegue se ver bonito diante de um espelho, eu fico pensando como Satanás conseguiu aprisioná-lo, de maneira que ela não consegue ver de maneira como ela é. Por quê? Porque ela está vendo no espelho errado. Ela está vendo no espelho segundo o mundo. Porque se ela olhar segundo o espelho de Deus, sob a ótica de Deus, ela vai ter uma perspectiva diferente. Ela vai se ver como uma princesa, como uma filha do Deus Altíssimo. E ela vai ver que tem valor. E o valor dela não se compara às coisas materiais, não se compara às coisas existentes no mundo. Porque é tão valorosa para Deus, que Deus foi capaz de dar o seu filho Jesus para morrer por ela, para lhe dar a vida. Oh, aleluia! Por isso não precisamos nos concentrar nas coisas da terra, focar os nossos alvos, os nossos olhos nas coisas que são de cima. Oh, aleluia! Sabe por que isso? Porque as tuas prioridades irão determinar para onde vai a sua mente. Se a sua prioridade são as coisas do alto, você não vai conseguir pensar em mais nada a não ser nas coisas que agradam a Deus. Mas às vezes existe uma guerra interior muito grande, porque de um lado ele até quer as coisas do alto, mas as prioridades são exatamente o contrário. São as coisas da terra. Ele não consegue se desenvolver, porque ele só consegue pensar e agir segundo o padrão do mundão, e não segundo o padrão de Deus. Então direcione a sua mente para o eterno. Vire para o seu irmão assim, diga a ele: direcione a sua mente para o eterno. Na sua angústia, não busque socorro em lugar nenhum, busque socorro no Senhor Jesus. Não precisa buscar socorro em outras fontes. Busque o Senhor. Salmos 46 é um salmo lindo, bonito demais, porque ele fala que ainda que as águas, sabe, que o mar esteja revolto, que as montanhas se desfaçam, ainda que haja maremoto, ainda que haja guerra, problemas, existe um lugar, sabe, um lugar onde é a morada do Altíssimo, e esse lugar ele não é abalado. Então quando os dias estiverem complicados para você, se refugie onde Deus está. Aleluia. Refugie a sua mente onde Cristo está sentado, buscando as coisas do alto. Oh, aleluia. Mas tem mais uma coisa, a quarta coisa é versículo de número 5: faça morrer tudo o que pertence à sua natureza terrena. Tudo que pertence a natureza, faça morrer isso. Faça morrer, portanto faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. Tem que haver um esforço para isso, sabe, para destruir esse pecado que é remanescente da antiga natureza. Você morreu para ela, mas ela, sabe, esses desejos desenfreados pelas coisas do mundo, ela continua de alguma forma influenciando você. Você aceitou Jesus, você tem uma nova natureza, mas a sua antiga natureza esteve muito tempo contigo, atuando no seu interior, e agora você precisa fazer morrer isso. É matar os sentimentos, é se sacrificar para isso. Olha só que interessante, tem que haver um esforço, mas nós não estaremos sozinhos.
você pode depender do Espírito Santo para que isso aconteça. É Ele que te ajuda nesse processo. Quando Ele está nesse processo, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos, a avareza, que é uma idolatria, esses sentimentos, eles não terão mais domínio sobre nós. Deve ser a nossa decisão, nossa atitude, nosso compromisso. Eu vou matar todos os dias a minha carne. Eu vou agradar somente a Deus. Muito obrigado, meu amado. Eu vou agradar somente a Deus. Eu só vou servir ao Senhor. Eu não vou dar espaço, sabe, para os sentimentos e pensamentos segundo o mundo. Eu vou agradar somente a Deus. Deus não vai fazer algo, e isso é importante, irmãos. Fazer morrer não depende de Deus, depende de você. É uma atitude tua. Deus não vai fazer o que nós não estamos dispostos em abrir mão. Aí o Senhor, mata esse desejo em mim. Não, é você que tem que matar esse desejo em você. É você que tem que lutar contra esse sentimento. Você não pode ser controlado pelo espírito do mundo. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que faz os nossos desejos, sabe, amortecerem ou morrerem. O problema é que nós, sabe, somos como daquele que ele se converte e tinha um gato na luz, né? Graças a Deus aqui ninguém tem isso, aleluia. Aí tinha aquele gato na luz, ele se converteu, mas ele vai lá no relógio, em vez de ele arrancar o gato, ele corta o fio do gato. Mas eles estão lá, bem próximo do outro. E aí a primeira conta de luz veio R$200. Ele pagava 30, então ele leva um susto, R$200. E aí a segunda conta veio 300. Aí ele fala assim, não. Aí o cão quer me roubar. Ele quer me trazer um prejuízo. E aí vem a quarta, Senhor, então o diabo quer lutar contra mim? Eu vou ser mais forte. Ele vai lá e reata o gato. Eu vou dar essa diferença de oferta na igreja. Ele ainda busca justificativa para o seu erro. Tem pessoas que com Deus estão fazendo isso. Eles estão se convertendo, mas mantendo um contato bem próximo com o mundo. Primeira fraqueza, ele cai. Uma pessoa que já foi viciada em alcoolismo, ele não pode dar o luxo de parar num boteco para bater papo com ninguém. Uma pessoa que foi viciada no álcool não pode se dar o luxo de jogar uma sueca sentado no barzinho. Se você quer de fato se encontrar com Deus, você precisa se afastar de tudo aquilo que representava a sua antiga natureza. Se você já foi viciado em cocaína, trabalhe com tinta, nunca com cal. Senão daqui a pouco você está cheirando cal. Sabe qual é o problema? As pessoas se convertem, mas não cortam o cordão umbilical com o passado. Eles continuam flertando, ora gravitando, sabe, na linha tênue, aquela gravitando. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. Uma hora serve a Cristo, outra hora não serve. Faça morrer. Vira para o seu irmão e fala assim, faça morrer. Parece dura essa mensagem, mas é assim mesmo, irmãos. Para você crescer, você precisa fazer morrer tudo o que pertence a essa natureza terrena. E aí o texto vai dizer que são isso é o que pertence às imoralidades, às paixões desenfreadas, sabe, os maus desejos, a avareza. Pessoas que não conseguem se satisfazer com Deus e precisa fazer um biscatezinho no mundão. Então, em nome de Jesus, faça morrer tais sentimentos. Se fosse só isso, estaria bom, mas não. O crescimento precisa avançar. Não basta apenas fazer morrer. Você precisa agora, segundo o versículo 8, olha o que ele vai dizer no versículo 8. Abandone igualmente essas coisas. Primeiro você fez morrer esses desejos, sabe, segundo o mundo. Agora você precisa abandonar algumas coisas. Abandonar, em algumas versões aí vai estar escrito se despojar. Despojar é tirar a roupa suja
do fim do dia, devemos nos despir da velha natureza, do velho homem, dessa roupa suja que representa o teu antigo eu. É literalmente jogar fora, é arrancar esses defeitos e desejos que te perseguem. Que desejos são esses? Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Irmãos, eu estou falando que essa carta é uma carta prática. O que o apóstolo Paulo está falando é que você quer ter comunhão com Deus, você de fato quer crescer, ou você quer ser aquele eterno bebê. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. E o que me preocupa não é você ser criança, que você fosse uma criança espiritual, mas alcançasse o céu, beleza. É que existe uma grande probabilidade de que pessoas que são espiritualmente infantis nunca entrem na glória. Porque uma coisa é alguém que se converte hoje, um bebê espiritual, e morre. Não teve tempo de amadurecer. Agora outra coisa é alguém que se recusou a amadurecer. Ele se recusou a deixar de lado algumas práticas. Ele se recusou a fazer morrer a natureza terrena. Ele se recusou a abandonar, alguns pensamentos. Ele se recusou a se revestir de uma nova roupagem, a se revestir de uma nova natureza. Porque esse é o 6º ponto. Se revistam, versículo 10. Olha o versículo 10. Se revistam da nova natureza, que se renova no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Essa é a realidade da nova criação. Você precisa se revestir de uma nova natureza. A tua natureza era de um bode velho, de uma cabrita velha. Só que você se converteu, irmão. Você não é mais bode, a sua natureza foi mudada. Não é que você se torna um bode manso, a natureza foi alterada. Você não é uma cabrita velha ou uma cabrita nova, não. A sua natureza, o seu DNA foi mudado. O grande problema é que nós amansamos a antiga natureza e não deixamos ela morrer. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É uma afirmação do apóstolo Paulo. Ele não vai ser, ele não vai se tornar. A Bíblia fala que ele é. Isso é muito sério, irmãos. Porque por muito tempo nos disseram que a antiga natureza, ela é alimentada e a gente... Não, irmãos, a antiga natureza, ela tem que morrer. Se você se converteu de verdade, ela precisa morrer e continuar morta. Isso quer dizer que você não tem o direito de ficar trazendo a vida. Porque se você traz a vida à sua antiga natureza, talvez você nunca teve a nova natureza. O grande problema é que ficamos gravitando, fazendo reviver a antiga. E aí por hora, a gente, ao invés de se encher do pleno conhecimento de Deus, a gente se enche de pleno conhecimento das coisas segundo o mundo. É por isso que é por isso que o cristianismo hoje, e eu quero dizer isso com muita tristeza, irmãos, se tornou algo tão banal. No passado, quando se falava que era cristão, havia respeito. Um crente, ele era tratado com toda honra, com todo esmero. É homem de Deus, é mulher de Deus. Essa é uma jovem, cuidado como namora ela. Esse é um jovem de Deus, olha, cuidado, olha as palavras, maneira aí, porque é crente. Vigia no que você fala, porque esse homem aí, ele é crente. Irmãos, hoje as pessoas não respeitam mais. Mas sabe por que não respeita mais os crentes? Porque os crentes não estão se dando o devido respeito. Não está fazendo diferença. No mundo se prostitui. O que estão fazendo hoje? Se prostituindo na igreja. E acham que irão para o céu. Irmãos, está em jogo algo muito importante. Hoje pela manhã aprendemos algo extraordinário. Morreu, acabou, filhão. É juízo. Não tem esse negócio de morrer e alguém acender uma velinha para você, de alguém dar uma esmolinha para tentar comprar a sua passagem para atravessar para o outro lado.
Não tem esse negócio de entrou, chegou na porta do céu, desce. Não, irmão, não sobe. Você não vai ter a oportunidade de ver a porta do céu. Você nem sobe. Desce direto. Sabe qual é o problema? Achamos que vamos negociar no último momento. Sabe o que meu pai falava quando a gente era menor? Ele falava assim: quando você, Dionísio, morrer, quando você for subir, eu seguro o seu pé, mas vou agarradinho com você. Tem pessoas, eles fantasiam, acham que irão para o céu desse jeito. Irmãos, no céu só entra quem em vida decidiu entrar lá. E para entrar lá, tem que se enquadrar com a nova natureza. Esse versículo é muito sério, versículo 10. Se revestiram da nova natureza, que se renova no pleno conhecimento. Ou seja, é literalmente arrancar todos os defeitos. Arrancar tudo que você tem defeito. Pois é, esses defeitos tem que acabar, irmãos. Você não pode tolerar ele na tua vida. Você no mundão podia ser até fofoqueiro, barraqueiro, escandaloso, adorar fazer um mexerico, falar mal dos outros. Você se converteu, muda de vida. Se prostituía, andava segundo o padrão do mundo. Isso era natural, a tua vida era assim. Você estava na cegueira, só que agora você veio para a luz. Você está fazendo porque você quer. Quer ir para o céu? Muda agora. Faça morrer a sua antiga natureza e se revista imediatamente de uma nova. Porque aqui vai algo interessante para você. Algumas pessoas estão fazendo morrer a antiga natureza. Eu vou me converter, pastor, eu quero ir para a igreja, mas eu ainda fumo. Quando eu parar de beber, eu vou. Não adianta apenas desejar fazer uma limpeza na tua casa. Você precisa mudar de casa. Não é uma melhorada na sua antiga natureza, dar um polimento no seu antigo eu. É mudar de eu. Você era um bode, agora você é uma ovelha. Natureza diferente, DNA diferente. Você era uma lagarta, agora você é uma borboleta. DNA diferente, mudou. Você não pode mais ficar flertando. E o que o apóstolo Paulo está nos dizendo: se revista de uma nova natureza. Se não mortificarmos, isso aqui é um alerta. Se nós não mortificarmos a nossa velha natureza, essa velha natureza irá matar o nosso crescimento espiritual. Aí você vê pessoas que fizeram aquele corte no relógio, só foi lá e cortou, não arrancou os fios fora, não tirou não entupiu toda a tubulação. Se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Essa tua antiga natureza, ela terá um momento que ela vai te influenciar de tal maneira que ela vai matar o seu crescimento espiritual. Você vai parar de crescer, porque você vai voltar, irmãos. O mundo, nós não podemos ficar brincando com Satanás. Com o inimigo da nossa vida nós não podemos brincar. Não se brinca com o inimigo. Tudo que ele quer é ser visto como um colega, como um amigo. E aí sabe o que a gente faz de vez em quando? O inimigo tenta entrar em nossa casa, a gente, em vez de repreendê-lo, mas ele vem tão bonitinho, tão elegante, com a baletazinha, e fala assim: não preciso de um quarto. Eu não quero um quarto, eu só quero um pedacinho no seu sofá. E aí o que acontece? A gente permite ele entrar na nossa casa e sentar no nosso sofá. É o suficiente para ele tomar posse da tua vida. A gente fala assim: não, eu não quero colocar as mãos na sua vida, eu não quero meter os pés na sua vida, eu só quero a pontinha do nariz. É só a pontinha, não é só a pontinha, só aqui, ó, só a pontinha do nariz. Então se é só a pontinha do nariz, não tem problema. Sabe o que ele faz? Ele entra de costas na tua vida. Quando você percebe, ele fala assim: mas eu ainda não coloquei a pontinha do nariz, mas ele está com o corpo completamente dentro da sua vida. Muitas pessoas estão flertando com o diabo, gente. Precisamos crescer para fazer morrer a nossa antiga natureza e nos revestir de uma nova. Ainda tem mais. Precisamos de alguns elementos para crescerem. E o próximo elemento está no versículo de número 13. Olha que interessante, versículo 13. Suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra essa pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Pessoas difíceis temos em todos os lugares.
Pessoas complicadas, pessoas ruins de lidar, irmãos. Em todos os lugares, no teu trabalho, na tua escola, na tua casa. Deve ter alguém chato na tua casa, né? Não olha para o lado não, por favor. Deve ter alguém chato na tua escola. Talvez seja o seu professor, talvez seja o seu colega, seu parceiro, seu amigo. Aquele professor daquela matéria que você ama, mas ele é tão ruim, ele é chato. Tem pessoas que conseguem fazer a gente odiar uma matéria. Não é que a matéria é ruim, é que o professor é tão ruim que faz a gente odiar a matéria. Pois é, gente chata existe em tudo quanto é lugar. Mas olha o que o texto vai dizer, que devemos suportar. Uma pessoa chata no reino espiritual é alguém que é como um menino. Faz pirraça, deita no chão, grita alto, fica correndo. Graças a Deus, né, nós temos lá em cima uma galera que cuida muito bem dos nossos filhos. Mas tu já viu quando tem uma criança que fazendo bagunça, correndo, vindo do altar, batendo palma, falando, ela rouba a sua atenção. Ela tira a sua percepção do que está sendo dito. Tem pessoas que já são adultos, mas têm comportamentos infantis, e esses chamam mais atenção ainda, porque eles são chatos, difíceis, criquis, problemáticos. E aí, qual é o nosso dever? Devemos suportar os mais fracos. É liberar perdão, literalmente. Suportem uns aos outros. Suportar é aguentar firme. Tem esse sentido de aguentar firme. Ah, pastor, mas suportar é dar suporte, é verdade. Dar suporte para alguém é bom, mas o sentido dessa palavra é de pessoas que são chatas. Pessoas com problemas. Essas pessoas, diz a palavra, vocês precisam suportar, perdoar as falhas dele, como Cristo perdoou. Ele é seu irmão. Vocês vão morar no céu juntos, já pensou nisso? Ah, não falo com o Mauro não. E aí lá no céu, ele vai ter que morar num quarteirão diferente do Mauro. E o problema é que a nossa visão de céu é que nós vamos morar cada um numa rua. Ah, não, eu vou morar na rua Gabriel. Não, a minha rua vai ser a Miguel. Não, eu quero morar na rua dos arcanjos. Não, eu quero morar na rua dos serafins. Não, irmãos. A Bíblia fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Essa palavra, irmãos, é muito sério. Ela fala de moradas, numa versão atualizada, muitos quartos. Há muitos cômodos. Não é uma casa para você, com murinho e tudo. Com a fachada, meu portão vai ser... Não, irmãos, é morada. Você vai morar na mesma casa que esse teu irmão aí do lado. Dá uma olhadinha pro teu lado aí e fala assim, vamos morar junto. É junto, irmão. Junto e misturado. Pois é, ele é chato e você vai morar junto com ele. Você é chato e ele vai morar junto com você. Seja menos chato. Vira para o seu irmão e fala assim, seja menos chato comigo, por favor. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu beber água depois dessa aqui, porque essa foi forte. A Bíblia fala que nós devemos suportá-los em amor. Sabe? Devemos aguentar a onda em amor. Sabe por quê? Porque ela vai deixar de ser criança se ela tiver instruções. Há um ditado que fala assim, lá no mundo, pau que nasce torto, nunca... É porque nunca foi, pau não se converte. Crente, ou melhor, homem que nasce torto, quando se converte, se endireita. Vale uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Pessoas tortas, quando conhecem a Cristo, se endireitam. Ah, pastor, mas fulano não se endireitou. Não teve suporte. Não teve ajuda. Tem pessoas que estão tortas até hoje, sabe por quê? Porque nunca tiveram apoio. Nunca teve ninguém para instruí-lo. Irmão, se todos os nossos erros forem aplaudidos, eu nunca vou me tornar um homem maduro. Porque eu me tornei o que eu sou pelos nãos que minha mãe me deu. Eu recebi muitos nãos. E não foi só a minha mãe. Eu recebi não dos meus pastores. Quantas vezes eu achei que estava certo, mas eles chegaram e falaram assim, está errado. Não vai por esse caminho. Irmãos, e o pior, que é uma ira no coração.
Na hora eu falei assim, não, ele está errado, ele está errado, ele está errado. Pois é, criança é assim. Isso é um pensamento infantil. Ele está vendo o que você não está vendo. Aqui vai uma dica aqui para os jovens. O seu pai e a sua mãe vê o que você jovem não vê. Eles estão, muito tempo à sua frente. Quando ele fala assim, opa, pare. Fala o seguinte, seja sábio. Eu sei que você não quer, é direito teu você não querer. Mas se ela mandou você parar, seja sábio, pare. Pegou a visão? A gente não gosta de ouvir não de ninguém. Não vai por esse caminho, eu não sou mais criança. Ela está anos na tua frente, hein? Tu vai continuar indo por esse caminho, vai se dar mal. Ah não, eu vou. Então não reclame quando quebrar a cara. Eles estão vendo o que você não está vendo, gente. E o que está acontecendo hoje? Nós vivemos numa geração de crentes, de pessoas mimadas, mimizentas, sabe, comportamento infantilizado, não querem ter compromisso nunca, não querem assumir responsabilidades, infantis. 40 anos, não vou sair da casa da mamãe. Pelo amor de Deus, 40 anos, filhão, mete o pé. 22 já começa a montar a sua malinha, já deixa tudo no saquinho. Em breve eu vou estar saindo. Casado, opa, casado, tá? Ouviu, meninas? Casadas, ouviu, meninos? Cadê os meninos? Casados, sejam homens. Sejam homens. Sabe o que está acontecendo hoje? Ah não, vou fazer minha faculdade. E aí fica enrolando. Faculdade, irmão, o que é isso? Isso é bom, fazer faculdade é bom. Faz depois de casado, muito bom. Eu fiz a minha depois de casado. A pastora fez depois de casada. Ou você vai ficar na carne até lá? Não, eu vou me segurar, vou me segurar e cair. Entenderam, né? 14, verso 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Amor, meus amados, eu queria que vocês entendessem o que é o amor. O amor é a expressão máxima do caráter de Deus. O amor é algo extraordinário. O amor é como a fonte da própria vida. Por isso que a Bíblia fala que Deus não tem amor. Deus Ele é a fonte. Ele é a essência do próprio amor. O amor de Deus é o vínculo perfeito. É o amor que precisa nos revestir. Eu ouvi um pregador dizendo que o amor, ele precisa envelopar os nossos sentimentos. Coloca o versículo 12 aqui, por favor. O amor, ele precisa nos envelopar. Ele precisa nos revestir. Para que consigamos, sabe, ter profunda compaixão. Nós não podemos ser movidos, porque se tivermos compaixão por alguém e não formos movidos por amor, se essa pessoa não nos agradecer, acabou. A gente fica revoltado com ela. Quando somos revestidos de amor, sabe, nós conseguimos liberar a bondade, nós somos bondosos, ainda que o outro não seja. Nós conseguimos, sabe, nos revestir de humildade. O amor, então, ele precisa envelopar todos esses sentimentos. Você precisa se encher de amor, porque quando nós estamos cheios de amor, tudo que nós fazemos exala amor. Você precisa estar tão cheio de amor que a sua mão esteja como a mão do noivo, lá de Cantares de Salomão. Ele coloca a mão da maçaneta e chama pela noiva. Sabe o que a noiva fala? Eu estou na cama, não posso descer. E ele bate a porta, desce minha noiva, noiva minha, desce. Mas ela estava muito ocupada, eu estou muito cansada, já estou deitada. Ele insiste, desce, eu quero encontrar-me contigo. Mas sabe o que a noiva fala? Eu já estou com roupas para dormir, eu não vou descer. Porém o noivo insistindo e sem resposta. Passou-se um tempo e ela falou assim,
Eu vou lá ver o que o meu noivo quer. As pessoas estão fazendo isso com Deus. Quando ela chega na porta, ela abre a porta, ela percebe que a maçaneta exalava o perfume. Na maçaneta tinha cheiro. As mãos dela exalavam a fragrância. Ela tinha cheiro, ela tinha fragrância, mas ela perdeu a presença. Sabe o que está acontecendo no meio de nós? Muitos conseguem ser até o cheiro, mas não tem mais a presença. Meus queridos, em nome de Jesus, se revistam de amor, porque o amor é vínculo da perfeição. É o amor que nos faz ser atraídos para o Pai, mas é esse amor também que nos atrai a Ele. Irmão, tem pessoas que estão desprezando o Senhor. Você precisa ser como esse noivo, exalando a mirra, mas sem se ausentar, sem estar afastado de Deus e das pessoas que estão ao seu entorno. As pessoas precisam sentir a fragrância, não depois que você sai, mas enquanto você está. Você precisa manifestar no mundo o bom perfume de Cristo. E o bom perfume de Cristo, ele é manifesto quando nós exercitamos o amor. O amor é vínculo da perfeição. Aí vem algo muito importante. Eu quero finalizar com esse texto. O apóstolo João, ele vai escrever na sua carta, 1 João, capítulo de número 2. Olha o que está escrito na carta de João. Eu queria que vocês lessem comigo. Capítulo 3, 1 João, capítulo 3. Olha o que vai dizer esse texto. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque também não conheceu. 2 pontos importantes. Nós somos filhos de Deus. Repita comigo, nós somos. Mas é uma afirmativa. Fala, somos filhos de Deus. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós somos filhos de Deus, e essas características de amadurecimento, elas serão manifestas no processo de crescimento espiritual. E quando Jesus se manifestar, você será perfeito, como perfeito é o Senhor a qual você serve. Você não deve ter entendido, meu irmão. Você vai crescendo e desenvolvendo qualidades que vão atraindo a presença de Deus, como filhos, mas sujeito à queda. Mas um dia, nós não apenas o veremos, nós seremos como Ele é. A perfeição estará em nós, seremos iguais a Ele. Oh, aleluia! É o ápice da maturidade espiritual. Oh, glória! O Senhor espera, irmãos. O que o Senhor espera de mim, de você, é uma predisposição para crescer, até nos tornarmos semelhantes de fato a Ele. Pastor, é muito difícil, eu sei, mas a recompensa é muito grande para ser fácil. A recompensa é muito grande para ser fácil. Então vale a pena. Vira para o seu irmão e fala assim: vale a pena pensar nas coisas do alto. Vira para ele e fala assim: vale a pena buscar as coisas do alto. Vale a pena abandonar os velhos hábitos. Vale a pena se revestir do novo. Vale a pena suportar os fracos. Vale a pena se revestir de amor. Você pode glorificar ao Senhor teu Deus. Já já, irmãos, seremos perfeitos.